Olá, meus irmãos e minhas irmãs, queridos amigos, queridas amigas que acompanham nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook. Sejam muito bem-vindos a mais esse encontro, Momento com Jesus, qual iremos aprender com o Espírito Emmanuel. E hoje, o Emmanuel, nosso querido amigo espiritual, ele vem nos falar sobre a educação no lar. Tamanha importância de nós, pais, dos pais, quanto à criação de seus filhos na educação com o Mestre Jesus. Naquele ambiente doméstico, pós-morte de nosso Senhor Jesus, 3 anos após sua morte, João, Pedro, fundaram o caminho, a primeira casa do Evangelho de nosso Senhor Jesus, que ensinava a todos a quem apareciam, a todos aqueles que se interessassem pelos ensinos do Mestre Jesus. Era apenas 3 anos de sua morte na cruz, ressignificando que a casa maior de Deus é a humanidade, a casa nossa. Pedro e João, fundando o caminho, mais tarde conhecida como a primeira igreja de nosso Senhor Jesus, fundamenta-se então as bases para o que nós estamos aprendendo hoje. Como nós iremos lidar com Jesus, com seus ensinamentos em nosso lar, para que então, meus amigos, nós possamos direcionar nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos que frequentam a nossa casa, que frequentam, que convivem com nós e nossos rebentos, nossos filhos, sua doutrina. Como nós iremos transformar este lar, esta casa, na bênção de transformação de nosso coração, de nosso ser homem em ser melhor, em ser mais amigo, mais humilde, mais social. Isso que Jesus traz para nós, isso que Emmanuel, hoje nesse encontro, Momento com Jesus, traz para nós. Educação no lar. Vós fazeis o que também visse junto de vosso Pai. Jesus. João, capítulo 8, versículo 38. Preconiza-se, na atualidade do mundo, uma educação pela liberdade, plena dos instintos do homem, olvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Meus amigos, desde 1940, quando Emmanuel escreveu este livro, a hoje, aos tempos de nosso Senhor Jesus, esta preocupação, ela ainda persiste. De que em nossos lares, nesse primeiro parágrafo, Emmanuel nos enfatiza que em nossos lares, as coisas do mundo contemporâneo invadem a nossa liberdade, a modo que os valores da nossa alma, os valores do coração de um lar de respeito, um lar amável, tolerante, acaba sendo influenciado pelo nosso trabalho exterior e traz para dentro do lar as dificuldades, os tormentos. E a gente, como espíritos que ainda estamos nos transformando, deixamos com que a cólera vindo de fora, o mal-estar penetre esse lar. Fora disso, ele ainda vai além, em que os vícios da nossa inferioridade, da nossa condição animal que ainda habita em nós, pelas nossas paixões, pelo sexo, pelas drogas, pelo álcool,
pelos prazeres, de modo geral, influenciam plenamente dentro de nossa casa, em que nós deixamos que isso aconteça. Mas o pico da transformação nossa, o auge de nossa transformação, é que nós possamos deixar essas coisas de lado e viver de forma diferente. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura, de sua missão amorosa, decorrer da organização do ambiente justo. Meio corrompido significam maus pais, entre os que, a peso de longe sacrifícios, conseguem manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. Então, reiterando, meus irmãos, Emmanuel traz para nós, hoje, com preciosidade, o papel dos pais no lar, o papel do lar na formação do caráter de nossos filhos, o papel do lar na formação do caráter não só mais dos nossos filhos, mas de todos que habitam o lar, pelas obras de nosso Senhor Jesus. Então, maus exemplos, ele continua, filhos continuarão com maus exemplos. Aprenderão o mal, não aprenderão o bem. E o que é o mal? É tudo aquilo que deixa de ser bom. O mal é forte? O mal é irresistível? Não, meus amigos. Porque o bem, ele transforma o nosso coração, transforma o nosso espírito e nós usufruímos de capacidades superiores, naturalmente. Então isso é um dom da divindade, de Deus, que está dentro de nós, uma forma de manifestação do bem em que nós ultrapassemos os limites de nossas capacidades quando nós estamos no bem. E quando nós estamos no mal, isso daí é natural de nosso corpo sentir raiva, se sentir desanimado, se sentir de uma maneira retraída e lutar contra aquele sentimento com fervor e então em nossa mente manter uma batalha em que apenas o bem pode suportar ou pode se desfazer. E assim Emmanuel coloca que nosso perfil de pais, ele é fundamental pela educação do lar de nossos filhos e depois ele vai nos dizer que a educação com Jesus é o melhor caminho. Neste momento da nossa história, enquanto nós humanos não ainda elevar nossos pensamentos de forma bondosa, nós aqui temos o mestre de Nazaré. Na China, há outros mestres. Na Índia, há outros mestres. E nós temos Jesus como nosso modelo, como nosso guia, como o ser que norteia nossos pensamentos pela base, para depois nós, humanos, criar como iremos trabalhar essas bases que foram colocadas. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. Então vejam essa afirmativa. Tudo que é improdutivo não faz parte do lar. Faz parte do nosso espírito de gozador, espírito de querer aproveitar algo que é uma ilusão no fundo. Porque todos os vícios, todas as nossas formas de manifestações, de prazeres em algumas coisas, elas se tornam uma ilusão. Imagine você trabalhar o ano inteiro para poder juntar recursos financeiros e comprar um veículo. Quando dali 3 anos, 4 anos, está totalmente destruído. E você continua trabalhando para manter aquele veículo pelos próximos dias, pelos próximos meses. Não é errado comprar o veículo, eu não quero dizer isso. Eu quero dizer
que o tempo que você gastou juntando a moeda foi o tempo em que você comprou uma máquina e o tempo em que você deixou de fazer coisas produtivas no seu lar, como por exemplo, dar atenção para o filho no momento em que ele precisa. Coisa simples, ajudar a fazer a tarefa. Uma outra coisa, você deixou de estar numa reunião na escola, um exemplo. Ou você deixou de dar um abraço simples de despedida. Então são essas coisas simples que transformam o lar em algo santificante. Porque ela é a expressão do mais puro sentimento de amor e a expressão do que Jesus está colocando para nós. Jesus nos propõe uma vida em equilíbrio, meus amigos. Ele não quer que a gente deixe de adquirir as nossas coisas materiais. Mas Ele quer, em todos os seus ensinamentos que eu estudei até hoje, em que eu vivo até hoje, é que nós possamos equilibrar, tendo o necessário e nos transformando interiormente para pessoas melhores, para seres humanos de elevação em Deus, que é o nosso destino. E como nós iremos nos elevar a Deus? Apenas transformando as nossas atitudes no bem. E qual que é o benefício principal do se elevar a Deus? É a paz interior constante, é a harmonia dos seus pensamentos constante, é a elevação do seu intelecto ao máximo, ao máximo. Se hoje você pensa que é inteligente e ainda persiste em fazer maldade nas pequenas coisas, não conseguiu chegar até Deus. Se nós pensamos que somos bons, fazendo coisas extraordinárias apenas, mas nutrindo um sentimento de orgulho e egoísmo no coração e com a falta de intelecto, nós também não chegaremos até Deus. Os bons amigos espirituais nos diz que para que possamos chegar até Deus, precisamos equilibrar o entendimento intelectual, mas também a elevação moral. E o lar, a construção de nossas bases com nossos filhos, é o principal meio de transformação. Porque ali nós iremos moldar o seu caráter para um ser bom de coração e também exercitar junto ao mundo as coisas materiais, o seu intelecto, e então ele adquirir independência para buscar os seus bens materiais, mas com caráter, com dignidade. E assim nós iremos transformar a humanidade em que nós desejamos. Não podemos deixar de citar que nos últimos 4 anos, 5 anos de nossa existência no Brasil, passamos por períodos muito conturbados, principalmente nas épocas de eleição, em que nós, independente de qual partido somos, deixamos com que o sentimento de rancor por esse ou aquele irmão se sobressaia diante da verdade, que é o respeito supremo a todo mundo. E assim nós matamos, nós xingamos, nós desejamos o mal para todos, ao invés de pensar no coletivo. Com desculpas de que estamos pensando no coletivo, nós travamos guerras com nossos irmãos. E é isso que nosso irmão vem nos ensinar hoje, a pacificidade no nosso lar. E o ensina a nossos filhos. O homem e a mulher que desejassem ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. O que eu quero dizer com vocês naquele exemplo da compra do veículo? Você passar meses adquirindo um recurso financeiro, você comprar o seu veículo, e quando você pensar que não, olhar para trás, você tem um filho na vala das drogas, na vala da indecisão, na vala do desrespeito total.
na vala da indisciplina total. Em que você chega no seu lar, você não é mais a mesma pessoa. Você se transforma em verdugo, em uma pessoa colérica, energética, rude. Porque falta dentro do coração o amor, que é exercitado a cada momento do dia, nas suas expressões mais simples. E no tempo que você vai deixar destinado a o seu filho, a seu marido, a sua esposa. E assim a gente atinge o equilíbrio. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação do lar por sucedâneos abstrusos, que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando esses sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo, e se tendes filhos na terra, guardar a declaração do Mestre como advertência. Vós fazeis o que também viste junto de vossos pais. Esta é a advertência do Mestre para com nós, que temos na figura paterna e materna os nossos exemplos de amor, nossos exemplos de superação, nossos exemplos de devotação a nós. E assim, meus amigos, nós devemos concluir que o nosso lar é o santuário de obra de nosso Senhor Jesus, de obra de Deus para nós, para nossos filhos, e de onde, do lar, nossos filhos irão sair para a sociedade, segundo aquilo que nós ensinamos. Jesus vem propor para nós o respeito mútuo a todos os seres humanos, independente de qual classe social que ele pertença. Porque a expressão mais pura do amor é a aceitação de todos, independente de quem eles sejam. É a humildade, é a fraternidade e é o intelecto nosso, meus amigos, vibrando, trabalhando, pensando sobre como nós iremos transformar a vida nossa e principalmente de nossos semelhantes melhor. E os nossos filhos, eles serão então o futuro que a humanidade tem. Nosso tempo está esgotado. O nosso tempo, ele está passando. Está vindo nossos filhos, depois vem nossos netos, assim como se sucederam com nossos pais, nossos avós. E a sociedade que nós iremos construir, ela depende das nossas ações de cada dia. E assim, meus amigos, nós terminamos o nosso encontro momento com Jesus. Um forte abraço e até a próxima.